Olha, esse exercício aqui, ele te dá a derivada de uma função f. A partir da derivada de uma função, tem como você dizer se ela está crescendo, decrescendo ou se ela está constante. Ou seja, tem como você ver o formato que ela vai fazer no plano cartesiano. Então, eu sei que o formato de uma função que eu vou pegar a partir da derivada é essa. Eu sei que daqui até aqui ela vai estar decrescendo, daqui até aqui ela vai estar crescendo, mas eu não sei se ela vai estar aqui ou se ela vai estar aqui embaixo ou se ela vai estar aqui. Eu não sei onde é que ela vai estar, mas eu sei que ela vai ter essa forma. Outra coisa que você precisa saber para resolver essa questão é a diferença entre máximo absoluto e mínimo absoluto e máximo relativo e mínimo relativo ou local. Então, olha, vamos supor que eu tenho uma função assim. Nesses três pontos aqui, a derivada vai cortar o eixo das abscissas. Aqui a função está crescendo e depois passa a decrescer. Então a derivada vai cortar o eixo das abscissas de cima para baixo, que nem aqui. E aqui, primeira função está decrescendo e depois passa a crescer. Então vai cortar de baixo para cima a derivada dela. Esse ponto aqui, ele tem um valor de y maior que os pontos pertencentes à função imediatamente vizinhos. Então, ele é um máximo. Máximo. Esse ponto aqui, ele também tem um valor de y maior que os pontos pertencentes à função imediatamente vizinhos. Então, ele também vai ser ponto de máximo. Aqui, esse ponto aqui, ele tem um valor de y menor que os pontos pertencentes à função imediatamente vizinhos. Então, ele vai ser um mínimo. E é isso que eu consigo dizer a partir da derivada. Eu consigo achar os máximos e mínimos, os máximos e mínimos locais ou relativos. Para eu ver o máximo e mínimo absoluto, primeiro eu tenho que ter o domínio. Tendo o domínio, eu vejo qual que é o valor mais alto que a função consegue atingir dentro do domínio. No caso aqui que eu desenhei é esse. Esse é o máximo absoluto. E como eu falei lá atrás, a partir da derivada não tem como eu dizer se essa função ela está aqui, se ela está aqui embaixo, se ela está lá em cima. Então eu não consigo dizer o máximo absoluto a partir da derivada, eu preciso da função em si. Esse daqui é o máximo absoluto, e esse daqui é o máximo relativo ou local. Porque não é o valor de y maior que a função pode atingir. Outra informação importante que vocês precisam saber é: não é só porque a derivada é igual a zero em um ponto que você vai ter um máximo ou um mínimo ali naquele ponto da função. Então, vamos supor que a derivada de uma função é isso daqui. A função ela vai estar crescendo, aí ela para de crescer, mas volta a crescer. Isso daqui não é nem máximo e nem mínimo. Para ser máximo ou mínimo, a derivada tem que cortar o eixo das abscissas, ou de cima para baixo ou de baixo para cima. Não pode só encostar, que nem está fazendo aqui. Isso é uma informação importante e é relativamente difícil de achar. Então, olha, vamos aplicar o que eu acabei de falar aqui no exercício. Como eu falei, eu posso começar da onde eu quiser. Eu vou começar daqui. Então, olha, a função ela começa na horizontal e passa a decrescer. Aí ela passa a decrescer cada vez mais lentamente até que aqui ela está na horizontal de novo. Ela passa a crescer cada vez mais lentamente agora
e aqui ela vai estar na horizontal. Aí ela vai voltar a crescer, continua crescendo e aqui ela está na horizontal de novo. Aqui vocês podem ver que apesar da derivada encostar no eixo das abscissas, isso daqui não é nem o máximo nem o mínimo. A função ela só parou e voltou a crescer, não é nem o máximo nem o mínimo. Então, olha, essa função que eu desenhei, eu não sei se ela está aqui, eu não sei se ela está aqui, eu não sei se ela está aqui, eu só sei que ela tem essa forma. Vou deixar ela aqui para não confundir. Então vamos lá. F tem mínimo local no intervalo menos 1, 0. O eixo das abscissas é cortado pela derivada da função aqui, no intervalo menos 1, 0? Não. Lembrando que aqui o intervalo está aberto, então não inclui o zero. E mesmo se incluísse, isso daqui, como eu falei, não é nem o máximo nem o mínimo, porque não está cortando o eixo das ordenadas, está só encostando. Então isso daqui está errado. F é crescente no intervalo menos 2, 0. Dá para ver aqui que de menos 2 a menos 1 é decrescente e de menos 1 a 0 é crescente. Dá para ver pela derivada e pela linha vermelha que eu desenhei. Olha ali, ó. Daqui até aqui decrescente, daqui até aqui crescente. Então também está errado. Tá, letra C. Tem um máximo local no intervalo 1, 2. Quem tem um máximo local aqui é a derivada da função f. A função f não tem um máximo local ali. Para a função f ter um máximo local ali, a derivada dela teria que cortar o eixo das abscissas assim, ó. A função está crescendo, passa a decrescer. Não é isso que acontece ali. Então essa está errada. Essa tem um mínimo local no intervalo menos 2, menos 1. Quem tem um mínimo local aqui, de novo, é a derivada, não é a função. Para a função ter um mínimo local ali, a derivada teria que cortar o eixo das abscissas assim. A função está caindo, passa a subir. Não é isso que está acontecendo ali. Isso daqui está errado. Última, f tem um mínimo local em x igual a menos 1. Não é exatamente isso daqui que eu falei que constitui um mínimo? A derivada cortando o eixo das abscissas de baixo para cima, ou seja, a função está caindo, passa a subir. Isso daqui é um mínimo local. Então, resposta aí, letra E. Se vocês quiserem ver mais exercícios assim, é só acompanhar o canal. É isso.